Durante a década de 60, diversos países da América Latina se encontraram tomados por ditaduras militares. Mas é justamente em contextos como esse que a arte revolucionária cresce e toma forma, gerando movimentos como o neorrealismo latino-americano, que buscava mostrar a vivência das massas nesse período político conturbado. No Brasil, o movimento em questão foi chamado de Cinema Novo, um cinema que ia contra os ideais de Hollywood, a industrialização da cultura e visava uma arte mais engajada e totalmente brasileira. Foi nesse contexto que o cineasta Glauber Rocha escreveu Estética da Fome em 1965. Nesse texto, que foi tomado pelos cineastas da época e atuais como um manifesto que regra o período do cinema novo brasileiro, Glauber define a estética da fome como uma estética da violência, que é causada pelo desespero do colonizado para com a sua situação e forma de mostrá-la para o colonizador. Em 2016 foi lançada a primeira temporada de 3%, série criada por Pedro Aguilera e dirigida por César Charlone, Daina Giannichini, Dani Libardi e JH Crema. Essa foi a primeira série brasileira produzida pela Netflix. A produção se trata de uma obra ficcional distópica que acompanha uma seleção, chamada de Processo, onde os jovens que completam 20 anos passam por uma série de provas físicas e intelectuais. Essa seleção traz a oportunidade desses jovens saírem do continente, uma região de miséria, e irem para o Mar Alto, um lugar de riqueza e prosperidade. No entanto, de todos que passam pelo processo, apenas 3% conseguem de fato ir para o Mar Alto. Uma seleção injusta e segregativa, que dá início a um grupo de resistência chamado de A Causa. Apesar de estarem separadas por 50 anos, as duas obras analisadas têm diversas instâncias em comum, além de ter muito o que dizer sobre a sociedade brasileira e sua representação em mídia ao longo do tempo. 3% aborda a pobreza, a miséria e as dificuldades vividas por pessoas em condições extremamente desfavoráveis, que apesar de se tratar de um mundo futurista e distópico, estão diretamente ligadas com o mundo mostrado nos filmes de Glauber Rocha. Um exemplo dessa semelhança entre a obra ficcional de Aguilera e a não ficcional de Rocha se dá quando, durante o processo, aqueles que são eliminados tomam medidas absurdas, como gritos, agressões e até mesmo suicídio, dando forma à estética da violência. Dessa maneira, no contexto do cinema brasileiro, vemos o colonizador como Mar Alto, o colonizado como continente e os cinemanovistas como A Causa. Pedro Aguilera, o criador da série, expõe de forma ficcional e metafórica um cenário real brasileiro, um cenário doloroso que é engenhosamente colocado em uma trama lúdica. O público engole a série e com ela o lazer de acompanhar a vida e os dramas dos personagens, mas também a reflexão sutil que é deixada por trás disso. Ela permite que a burguesia entenda e enxergue o problema. Rocha diz em Estética da Fome: somente conscientizando sua possibilidade única, a violência, o colonizador pode compreender pelo horror a força da cultura que ele explora. É necessário um choque para que ocorra um momento de epifania no espectador. Ver a realidade horrível a qual os personagens enfrentam faz com que o próprio pense em sua realidade, naquilo que está ao seu redor. Isso é perceptível tanto em filmes de décadas atrás quanto em séries contemporâneas do cinema brasileiro. O impacto do cinema de Glauber Rocha claramente causa um efeito que ainda é refletido hoje em 3%.